experiência da pureza e de ter um coração intimorato e que flua na experiência feliz, intrépida, nobre, é um caminho que Jesus já aclarava desde o começo. Não se turbe o vosso coração. Na sequência dos sinais de alarme aos quais é preciso estar atento para não cair em obsessão, vai dizer que a fuga de mim mesma, seja através de uma gota de álcool, de uma droga, de um cigarro, mesmo cigarro eletrônico, seja o tipo de cigarro que for, ou através de um excesso de um alopático, de um medicamento que me anestesie, me entorpeça e prejudique a minha estada comigo mesma, é um risco, porque eu preciso encontrar o caminho para estar confortável comigo mesmo. E o caminho para que eu experimente o conforto e arregimente isso comigo é me conhecer e ficar ao meu lado. Experimentar o estar comigo mesma, porque aí é que eu vou descobrindo forma de fazer isso e de, nesse momento, me conhecer. Conhecer aquilo que em mim é limite, é delíquio, é diferencial, é distinção. É inacabado. Precisa ser reencontrado. Porque isso me ajuda a trabalhar com aquilo que me forma e encaixar essa experiência para o porvir. Daí que eu posso achar que o dever é só do outro e preciso buscar o auxílio da prece, que vai me ajudar a separar o A do A e fazer o elenque da minha possibilidade e de onde eu posso ajustar
para que a peteca continue na minha mão. No livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 37, fala um pouco da preciosidade da prece e de como ela emite elemento força que auxilia e liberta o ser. Daí que, quando se faz o evangelho no lar, você tem não só um curso de iluminação gemal, mas emite claridade, acende luz em torno, que é imunitiva. Uma couraça que se transforma num fanal, numa fortaleza. E quando uma entidade da sombra, ela se adentra no ambiente que está inebriada pela oração, pela prece, ela recebe um choque, um impacto com o contato com aquela emanação luminosa, com aquela vibração, o que faz com que acabe se afastando. Um espírito sofredor que esteja no ambiente e de alguma forma esteja preso ali, por aquela emanação benéfica, ele é recambiado para o local que ele precise para tratamento. Tinha um rapaz que ele casado e ele havia adoecido e acabou vindo a desencarnar e deixou a esposa com um filho pequeno e ele acabou atormentado pelo desejo de permanecer naquele ambiente ali doméstico, mesmo sabedor de que aquela vibração o prejudicaria. Daí ele só pôde receber o atendimento e o recâmbio para um local no astral que pudesse tratá-lo, quando a esposa se abriu para o evangelho no lar e pôde ser esse instrumento para que ele recebesse esse eflúvio. Tinha uma moça que ela acabou tendo um caso com um homem casado e ela tinha duas filhas pequenas. E ele, que era dele, desse caso que ele teve com ela, esse homem casado, ou seja, teve filho com ela, e ela queria que ele largasse a esposa e fosse viver com ela, e na negativa dele, ela revoltou, foi até um local que fizesse um trabalho para que ele largasse a esposa e a levasse para morar na mansão que ele vivia com a esposa, porque ela queria essa mansão. Ela estava com essa ideia fixa e alucinada de tomar posse desse casarão.
E como ele negou, ela iniciou um processo de vindita, ia em centro para fazer trabalho contra a esposa e contra ele, e os filhos que ele tinha com a esposa, que passou um a um a apresentar dificuldade. A filha mais nova começou apresentando um tormento mental, uma depressão, um choro convulsivo. Depois o filho do meio passou a desenvolver problemas de aprendizado, de concentração. Pois a filha mais velha começou a ter dor abdominal violenta, precisou ser hospitalizada. E quando essa amante estava indo num local fazer um trabalho contra ele e a família, um carro pegou ela, ela acabou vindo a desencarnar e ela foi em espírito para a mansão que ele vivia. E mesmo em espírito, continuou a atormentar eles. Somente depois de um trabalho à luz da prece, do autoburilamento dele, de colocar o prato na mesa com a esposa, do que ele havia vivido, para torná-la partícipe daquela realidade, receber o perdão dela, estar de verdade disposto a melhorar, a reparar aquilo que ele havia feito, até em relação aos filhos, e iniciar um trabalho consistente de prece, do culto do evangelho lá, foi que essa moça, que estava revoltada, empedernida naquela ideia, urdida, indórmida, recuou e pôde ser trasladada para uma outra região. E é interessante porque o espírito, ele acaba sendo beneficiado pelo eflúvio daquele momento quando é um familiar desencarnado. Daí que, se eu estou num centro espírita, vivendo aquele momento, abre um portal que permite que aquela irradiação que está sendo emitida a partir do meu movimento, da minha prece, alcance um familiar, um querido, alguém que me seja cara, seja beneficiado por aquele eflúvio, porque rasga um portal naquele momento. E o benefício chega do lado de lá e alcança cada um. Daí que, quando se fala de não obscurecer a visão, nem obnubilar a rota, a partir de que é uma viagem exigente, laboriosa, para a alma que precisa de experiência, e não é possível me forrar ao impeditivo, ao obstáculo. Daí que a sombra que ameaça, insepulta, vagueante, que se expressa naquele que menoscabeia ontem, volta à feição de credor e me solicita serviço, reajuste, pagamento. Daí que, se eu busco bem e faço esse voo, essa é uma pegada de espinho, de charco, de abismo,
que cabe a mim seguir intrépida, corajosa, intimorata, pura, com a consciência do dever cumprido limpa, nobre e reta. Isso vence a treva, o desequilíbrio, a perturbação e permite que eu irradie essa emanação que é auxiliativa.